E aí, meus jovens, beleza? Tô passando para dividir um negócio bem legal com vocês aqui. Eu tenho um filho de 9 anos que ele gosta muito de desenhar e aí recentemente eu resolvi investir em um curso para ele. O curso se chama Método Fanart 3.0. Em menos de um mês ele está tendo um resultado que para mim particularmente está sendo bastante satisfatório e eu quero dividir com vocês aqui. Ó, antes ele desenhava assim, antes do curso. Agora ele já está desenhando assim. É claro que os desenhos ainda precisam de melhoria, afinal de contas tem menos de um mês. Mas esse aqui é o Saitama, ele já tem melhorado bastante. Aqui nós temos o Rengoku, tá meio vesguinho, mas como eu disse, precisa de melhorias. Mas o interessante desse Rengoku é você ver que ele já trabalha com a parte técnica do traçado. Então eu tô gostando bastante do resultado e quero indicar para vocês esse curso. Se vocês têm um filho, filha, namorado, namorada, marido, esposa, enfim, uma pessoa que você ama, que curte muito desenho, que gostaria de melhorar com desenho, seja como hobby ou talvez começar como profissão, Método Fanart 3.0. E nesse link do vídeo que está aqui, você adquire ele por menos de R$100 com desconto. Então não perde tempo, vai lá e adquire o Método Fanart 3.0. Ah, senhores, como eu queria ter montado esse canal há um ano e meio atrás, sabia? E aí, meus jovens, beleza? Sou Bruno Biagio e sejam bem-vindos ao G84 Nerd. Senhores, vou explicar melhor para vocês porque é da frase inicial desse vídeo. Eu tenho um grupo de WhatsApp que participa meu irmão e 2 amigos. E nós, periodicamente, nós discutimos sobre coisas do mundo dos games ali e tal, a opinião de cada um, sobre como cada um vê ali o que está acontecendo e tal. E desde que começou essa geração agora do PlayStation 5 e do Xbox Série X, eu tenho falado que é incompreensível o tanto de cagada que a Microsoft tem feito nessa geração. Principalmente na mão do Phil Spencer, que eu tô cada vez mais convencido de que alguns fãs de Xbox que eu vi na internet falando que desde que o Phil chegou, o Xbox acabou. Eu nunca fui dono de Xbox, então eu não sei dizer como que era o mercado de Xbox anterior a esse. Mas até onde me consta, tava correndo bem, até porque a Microsoft chegou até aqui com o Xbox. Apesar de que eu já vi outros vídeos contando histórias, outros erros da Microsoft com relação a aparelhos anteriores, tudo. Mas eu acho que os erros anteriores não têm sido tão gritantes quanto nessa geração. Desde que eles começaram a se dedicar ao Game Pass, eles perderam o foco. Agora eu tô falando da minha opinião, tá? Tô falando da minha opinião. Desde que eles começaram a se dedicar ao Game Pass, eles perderam o foco do que é um videogame, de para que serve o videogame. Por quê? Eles começaram a colocar jogo no Game Pass, que é basicamente, na sua grande maioria, jogo de celular. Isso é um problema? Quando você só tem isso. Porque, gente, eu até acho que já fiz algum outro vídeo comentando sobre isso. Essa nova geração é a geração com os aparelhos mais caros da história. Óbvio, porque conforme a próxima geração tiver uma próxima geração de aparelhos, os aparelhos da próxima geração provavelmente vão ser mais caros que esse. Então é um raciocínio lógico, tá? Não tem nada de extraordinário. Só que você pega, quando o PlayStation 5 e o Xbox foram lançados, eles custavam em torno de R$5.000 a R$5.500. Vamos falar da realidade do Brasil. Mas o preço também foi reclamado nos Estados Unidos e no mundo todo, tá? O preço foi salgado no mundo todo, de acordo com a realidade de cada povo. Mas vamos trabalhar com a nossa realidade para ficar mais fácil. Custava de R$5.000 a R$5.500. Você vai pagar R$5.500 num aparelho para jogar um jogo que um PlayStation 3 roda, ou um Xbox 360 roda? Porque é isso que é a maioria dos jogos do Xbox, cara. São jogos indie que rodam no 360. O Play também tem na Game Plus também tem jogo lá, que é mais jogo de celular. Só que a Sony tem a preocupação de trazer jogos exclusivos de qualidade. Por quê? Porque é um raciocínio lógico. Se você cria um aparelho de videogame que serve para rodar jogo, e você criou um aparelho de última geração, você criou um aparelho de última geração para rodar jogos de última geração. Não é para rodar jogos de celular. É a melhor comparação mesmo para se fazer. Você fez para rodar jogos de última geração. A mesma coisa da mesma forma era para funcionar o Xbox, rodar jogos de última geração. E a Microsoft, desde que essa geração saiu, não apresenta um jogo exclusivo decente, com exceção do
Forza de 2023, se eu não me engano. Se eu não estou errado com a data de lançamento, de 2023. Aí você tem, o ano passado foi um buchicho gigantesco acerca do Starfield, que foi um fiasco. Antes do Starfield teve o desastre do Redfall. Aí agora, a onda que tá agora é de ninguém entender por que os jogos no Xbox Series X sai a 30 FPS. Aí a Microsoft, começando o seu processo de se tornar a nova SEGA, que é o quê? Parar de fabricar videogame só para fabricar jogo, como aconteceu com a SEGA, quando a SEGA desistiu do mercado de console, e a Microsoft está entrando nesse processo de segarização, inventei esse termo agora. Vão começar a lançar os jogos agora no PlayStation 5, e os jogos no PlayStation 5 têm mais qualidade do que no Xbox. Foi anunciado agora, há um dia atrás, que a Microsoft está encerrando alguns estúdios que ela adquiriu, está fechando as atividades do estúdio. E esses estúdios são principalmente ligados à Bethesda. Mas qual que é o grande problema da coisa? Há tempos eu converso nesse grupo de WhatsApp com os meus amigos que, mano, onde a Microsoft põe a mão, ela caga no mundo dos games. E o Game Pass é uma das maiores ferramentas para acabar com o mercado de game que existe. Até tem um amigo meu, que o PH, que ele discorda bastante disso. Ele é programador, ele discorda bastante disso. E a gente, volta e meia, a gente troca ideia nesse grupo sobre isso. Mas, cara, eu vejo nitidamente o Game Pass sendo a ferramenta que está matando o mercado de game. Por que a Microsoft tem que fechar esses estúdios agora? Porque não adianta, cara, não rentabiliza gastar milhões para fazer um jogo, para você ter que soltar ele de graça no Game Pass. Aí os caras prometeram, desde o começo dessa geração, eles prometeram que teria jogos AAA no Game Pass. Até agora não saiu nada. O Game Pass mal acostumou a galera. Por quê? Porque a galera agora quer jogo no Game Pass. Eu sou usuário de jogador de PC. Ou seja, basicamente, eu sou usuário Microsoft. E aí, a galera começou a se acostumar a querer jogo no Game Pass. Não, eu quero jogo no Game Pass, jogo no Game Pass. Aí, quando coloca um jogo, lança um jogo que precisa ser vendido, no Xbox, ele não consegue ser vendido. Por quê? Porque a galera quer no Game Pass, foi prometido no Game Pass. Aí, a hora que o jogo sai no Play 5, lá ele é vendido e lá o estúdio consegue recuperar parte do investimento do que teve no jogo. Então, raciocínio lógico, não funciona um sistema de assinatura de jogos com jogos novos. Não funciona porque é muito caro para fazer. E você gastar para assinar jogo, só para assinar um sistema, só para jogar jogo de celular, não faz o menor sentido, cara. E aí os estúdios que eles estão fechando são estúdios assim, que nos últimos anos, até nos últimos anos não, recentemente agora, teve relevância. Os estúdios são, por exemplo, Arkane Austin. Arkane Austin foi o estúdio que desenvolveu os jogos do Dishonored, Prey e o Deathloop. O Deathloop, por exemplo, ele saiu 1 ano de exclusividade no Play 5, sendo vendido, e depois ele foi pro Xbox. E aí, se eu não me engano, agora eu não lembro, mas se eu não me engano, acho que ele foi direto pro Game Pass. Mas primeiro ele foi vendido 1 ano no Play. E o Deathloop, se eu não me engano, acho que não teve aquele grande sucesso, mas eu lembro que na época que ele foi lançado, teve boas críticas, assim, eu li boas críticas sobre ele. Mas o Dishonored, por exemplo, é uma franquia até conhecida, bacana também em primeira pessoa. Prey eu já confesso que eu não conheço, então não sei dizer. Mas é um estúdio que recentemente produziu coisas boas. Outro estúdio, Tango Gameworks. Quais são os jogos que a Tango Gameworks é responsável? The Evil Within 1 e 2, Ghostwire Tokyo e Hi-Fi Rush. O Ghostwire Tokyo, ele concorreu a prêmios, e o Hi-Fi Rush rendeu prêmios à Microsoft no ano passado. Aliás, foi o único jogo exclusivo até então da Microsoft para o Xbox que rendeu prêmios para a Microsoft. E agora o estúdio que produziu o jogo está sendo fechado. Não dá para entender a cabeça da Microsoft, cara. Não dá para entender o que o Phil Spencer está querendo fazer. A única coisa que eu consigo entender disso é: tá dando tudo errado, tá afundando, a gente precisa economizar dinheiro antes que quebre o setor de vez. O setor que eu digo, o setor do Xbox, tá? Isso é a única explicação que eu vejo. Eles tentando parar o vazamento de dinheiro e investimento numa coisa que não deu retorno. O que é essa coisa? O Game Pass. E que mal acostumou uma grande parcela dos jogadores do mundo a você pagar uma taxinha por mês para você ter vários jogos que nem sempre precisa ser de qualidade. Então, cara,
Eu não sei até onde que a Microsoft vai continuar com isso, até onde que eles vão continuar com esse processo do Game Pass. Para mim, eles estão nitidamente se tornando a nova SEGA. Eles estão tentando dar um jeito de parar com o mercado de console, só não sabem ainda como fazer isso por conta da base de fãs que eles criaram. Para mim, eles estão buscando uma forma de sair do mercado de console. O Phil Spencer já falou oficialmente que eles perderam a guerra de console com a Sony. Eles não aguentam disputar com a Sony. A Nintendo é uma outra coisa. Tá lá fora, a briga sempre foi entre a Sony e a Microsoft. Então a Microsoft já ergueu bandeira branca e eles já estão buscando forma de tirar os consoles deles de jogo, porque não tá dando certo, tá dando prejuízo. O Phil Spencer tá sofrendo, isso daí não é notícia que eu vi nem vazamento, tá? Isso aí é especulação minha, tá? Só para ficar claro. O Phil Spencer tá sofrendo pressão dentro da Microsoft para parar com o setor do Xbox, porque eu já comentei isso no outro vídeo, mas só relembrando aqui, eu descobri ao final do ano passado, levantando sobre a história do Xbox e do Phil Spencer, isso aí vocês podem procurar na internet, qualquer um pode procurar no Google aí. Quando o Game Pass foi desenvolvido, o Phil Spencer assumiu para desenvolver e teve a ideia do Game Pass, a diretoria da Microsoft ia fechar o setor do Xbox, ia fechar para não ter mais Xbox, ela não ia mais trabalhar com Xbox, com essa parte de game. O Phil Spencer que insistiu, pediu a chance de comandar esse setor e insistiu por meio do Game Pass, porque ele acreditava no Game Pass. E acabou que o Game Pass virou um problema ainda maior, porque deixou uma grande parte da comunidade de game mal acostumado a querer jogo bom de graça, só que eles não entregam jogo bom. Então é mais um episódio da Microsoft se tornando a SEGA. Eu não sei até onde a Microsoft vai levar isso, mas eu falo mais uma vez aqui, o Game Pass e a Microsoft, o Phil Spencer nesse processo estão matando o mercado de games. Ah, Bruno, você é só um canal aí pequeno, desconhecido, que só tá falando besteira. Eu sou só um canal pequeno, desconhecido, que tá falando besteira, mas eu estou deixando registrada a minha besteira dita. A Microsoft, o Phil Spencer, por meio do Game Pass, estão matando o mercado de games. No futuro, o que vai acontecer? A galera não vai ter mais empresa querendo investir milhões de dólares em desenvolver um puta jogaço, um negócio caro de gráfico, de experiência, tudo, porque a galera não vai estar querendo pagar por isso. Então, isso por meio dessa prática do Game Pass, a Microsoft está acabando com o mercado. Mas deixa a sua opinião. O que você acha? Você acha que realmente o Game Pass está acabando com o mercado de games? Ou você não acha, eu só tô falando asneira? Deixa aí, eu quero ouvir vocês falarem que eu tô falando besteira também. Estamos aqui para conversar. Vamos conversar, ser amigo, discordar, bater papo e é isso aí. Beleza? Mais uma vez, obrigado se você ficou até o final. Deixa aí a sua inscrição, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, curte o vídeo também e muito obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo, valeu!